Fernão, quero te ouvir também em relação a essa fala do presidente Lula, dizendo que quer o sigilo dos votos de ministros do STF. E vale a gente aqui falar da Constituição Federal, importante, porque, na verdade, o artigo 93 da Constituição Federal, eu acho importante a gente falar aqui, o inciso 9 diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, na verdade, a fala do presidente Lula é inconstitucional, Fernão. Como o resto de tudo que eles fazem, né? Mas o princípio da publicidade não afeta só essa questão, né? Ele é geral, tem validade geral para toda a Constituição brasileira, inclusive, principalmente, para a questão da contagem dos votos, né? A contagem dos votos tem que ser pública, né? E é isso que explica toda essa falcatrua dessa urna e o Barroso dizer para a gente que a urna é isso ou aquilo, quando ele não sabe escrever uma linha de código, né? Ele, na melhor hipótese, ele está repetindo o que diz para ele o técnico que lida com código, né? Daqueles 4 ou 5 que ficam trancados lá para dizer para a gente como é que nós votamos. Mas, enfim, isso vale para tudo. E também, obviamente, nos Estados Unidos, né, um juiz do Supremo Tribunal só se manifesta nos autos ou, excepcionalmente, com muito cuidado sobre qualquer coisa que não diga respeito estritamente aos autos, né? Porque se ele fizer comício, como aqui, com o bonezinho do MST, tá, ele não chega no Supremo Tribunal, como chegou o Fachin, por essa razão, né? E depois de ministro, o Barroso, né, fazendo comício na Uni, né, com o seu relógio de $60 mil no pulso, segurando o microfone revolucionário, né, o seu relógio de ouro maciço, o seu Rolex de ouro maciço, isso enquanto eles estavam brandindo aqui contra o Bolsonaro aquela história do Rolex. Então, nada disso acontece lá, né? E, como disse a Ana Paula, os ministros do Supremo Tribunal americano julgam estritamente a constitucionalidade do que quer que seja que lhes chegue, né? Só lhes chega se houver dúvida sobre a constitucionalidade. E a Constituição deles se resume a 7 artigos que descrevem quais são os 3 poderes, como eles se relacionam entre si, como eles são eleitos, né, e como eles são deseleitos, né? E mais 8 emendas, né, que se referem aos direitos específicos do cidadão. As outras emendas, de modo geral, são assuntos específicos de criação e revogação de normas, como a lei seca, o fim da escravidão e coisas assim que ficaram no passado, são questões pacificadas, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Então, quer dizer, a Suprema Corte Americana se manifesta essencialmente sobre 8 emendas que dizem respeito aos direitos dos indivíduos, né, e suas repercussões em todos os aspectos da vida, em sociedade, né, e sobre os outros 7 artigos que definem exatamente o que o Estado pode e, principalmente, o que o Estado não pode fazer, né? É disso que se trata.